Olá, saudações trabalhistas a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos iniciando mais uma edição do programa Fora dos Eixos. Hoje, tendo como tema Darcy Ribeiro e Vera Brant, fundadores da Universidade de Brasília, UNB, uma prosa sobre amigos e política. Para isso, contamos com a honrosa presença dos nossos convidados especiais, registrar aqui a presença da Aline Sá, presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, do PDT, também do professor Leonardo Brant, sobrinho e criado, pela Vera Brant. E também da nossa companheira Denise Franco, representando a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que é do Distrito Federal, e também editora e produtora aí do programa Fora dos Eixos. Então, sejam todos bem-vindos a essa prosa, a essa conversa, para que a gente possa, Denise, entrar um pouco aí nessa brilhante história de amizade, de ideias e de compromisso com a educação pública do nosso Brasil, explorando um pouco aí a vida e a convivência que teve Darcy Ribeiro e Vera Brant. Duas pessoas extraordinárias que deixaram o seu legado, E eu vou passar então a palavra para Denise fazer a contextualização e falar também, do propósito principal aí desse programa. É uma honra muito grande estar com vocês aqui, uma felicidade de estar com a nossa presidente do movimento aqui. E espero que seja o primeiro de vários. Essa é uma edição extra do programa Fora dos Eixos. A gente está aqui hoje com um dia de homenagens às mentes pensantes e brilhantes que construíram esse Brasil, que construíram a UNB, a professora Vera, o professor Darcy. Eu acho que hoje, Alan, hoje a gente vai ficar só se deleitando, e eu espero que vocês gostem muito desse programa. A Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, agradece a audiência e vamos para o jogo. Fora dos Eixos no ar, pessoal. Isso aí, Denise. Então, de antemão, vamos passar a palavra aí para a nossa presidente, do Movimento Cultural, Darcy Ribeiro, para contar um pouco sobre essa história, ela que tem esse conhecimento e tem também toda a história do movimento, do Darcy Ribeiro, que foi ministro da Educação no governo João Goulart, foi senador também e fundador, juntamente com a Vera, da Universidade de Brasília, no ano de 1962. Então, uma história aí que tem que ser contada, Aline? Bom, primeiro eu quero falar que eu conheci o querido Leonardo Brant, a gente trabalhou junto, teve a honra de trabalhar junto no Ministério do Turismo, logo no iniciozinho. O Ministério foi criado em 2003, 2004, e a gente trabalhou junto em 2005, 2006. Fomos dos que estruturaram o programa de regionalização do turismo no país inteiro, era tudo novo ali no Ministério, E aí, nessa ocasião, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E de lá, assim, a gente tem tido muito respeito um por outro. E nessa oportunidade que a gente se conheceu, uma vez ele levou a gente lá na casa dele para um churrasco, uma coisa lá. Eu lembro que tinha uns cachorros lá, um pastor alemão, alguma coisa. E eu lembro de ver a mãe dele, a Vera, ela estava deitada na cama lá. Antes, entrando assim no aparadouro, era foto dela com Vinícius, com Tom Jobim, com Oscar Niemeyer, assim, o aparador da casa dela, e no meio, o anjo da catedral. Exatamente o mesmo anjo, uma réplica na casa dela também. Ai, então, que coisa maravilhosa. Você não passa por uma casa dessa e não esquece. Passa, não dá para esquecer. Não sai impune. Não dá para esquecer. E aí, mal sabia eu que 20 anos depois estaria aqui presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro. E fazendo uma homenagem de 100 anos. Exatamente, a Darcy, a E há Vera. 10 anos da Vera. Então, da Vera. E assim, e é legal, assim, essas fotos, assim, você vê a intimidade dos dois e não sabe de onde é que vem uma intimidade dessa, Que até as mulheres de Darcy tinham ciúme disso, Mas eu vou trazer de onde é que vem. Darcy cuidou de Vera, praticamente. Os pais de Vera se separaram e numa querelazinha... Morreu, minha avó morreu. Desculpe, faleceu.
E aí ele se casou, né? E dentro dessa vivência com a madrasta, ela meio que é muito mais acolhida por Darcy e traz todo um carinho com ela, tem episódio. E aí você vê que ele é o irmão mais velho de Vera. E a partir disso se constrói esse livro de uma linguagem maravilhosa, de uma linguagem afetiva, de pessoas que se gostavam. E, para além disso, ainda tem uma transversal também, que é de um amor muito profundo, que é com o JK. Então, ela tem uma amizade de muito respeito com ele, e está aqui registrado. E aí eu já vou começar com a confusão de todo mundo não querer mais receber Darcy Ribeiro em casa, porque ele só falava que queria fundar o UNB. Então, ninguém aguentava mais. O assunto já estava chato. Não. Aí o povo já fugia de Darcy. Não chame Darcy não, porque ele só fala o UNB, entendeu? Esqueceu até as mulheres, né? Não dava mais tempo. Não tinha mais assunto. Não dava mais assunto. E é muito engraçado que ele não tinha uma entradazinha com o JK, que ele ia lá, e é o UNB, e é o UNB, e é o UNB. Né? Então, se você puder falar um pouquinho, Léo, desse prefáciozinho, assim, de quando tudo começou, fique à vontade. Primeiro, eu quero agradecer imensamente o convite, especialmente nesse ano, que completa 10 anos do falecimento de Vera Brandt, que para mim foi um ano difícil, muito difícil, porque eu morei a vida toda com ela, né? Como foi relatado, fui criado por ela desde 10 meses. Meus pais se separaram quando eu ainda era bebê, e meu pai veio morar em Brasília, em 1964, na época do golpe militar, né? Meu tio era deputado aqui, o Celso Brandt, foi deputado, foi cassado também, fundou o Partido da Mobilização Nacional, né? Depois, muitos anos depois. Enfim, então eu fui criado em Brasília e vivi a vida inteira com ela, com Vera Brandt, né? E a morte dela, ela morreu comigo em casa, então 10 anos, agora em setembro completou 10 anos, então é muito doído essa data, mas é uma data que eu fico muito feliz pelas homenagens que estão acontecendo. Eu quero agradecer a vocês. Imagina, o espaço é seu. Viu, Alan, eu quero agradecer a Aline e a você, que está pela gentileza de me convidar. Inclusive, eu quero já falar que está ocorrendo uma exposição, se você me permite. Lógico. Há 10 anos do falecimento dela, não. A exposição é sobre Brasília e sobre Vera Brandt, que também mostra Darcy Ribeiro. Está acontecendo agora no Museu da República. Quem quiser visitar, agora até dia 22 ou 23 de novembro, está o período aí. A Arte do Planalto. A Arte do Planalto. Está linda a exposição. Um programa assim, você que é da cultura aqui do partido. Olha o anjo. Está linda a exposição, viu, gente? Mostra a nossa querida Brasília, mostra a história de Brasília, mostra Vera Brandt, também com Darcy, com outras personalidades que fizeram a história do nosso país, né? Fazem a história do nosso país. E também é o 102º aniversário do nascimento do Darcy Ribeiro, né? Que é uma pessoa espetacular. Então, a família nossa, ela é diamantina, essa família Brandt, da terra do JK, daí a relação, porque o Montes Claros, Darcy de Montes Claros, era lá perto, e meu tio Celso Brandt foi estudar em Belo Horizonte, junto com Darcy Ribeiro, eles ficaram na mesma pensão, morando em Belo Horizonte. E daí se criou uma amizade enorme, meu tio Celso Brandt e Darcy Ribeiro, e minha tia Vera, com o falecimento da mãe dela, criada por uma madrasta, né? E depois tem uns episódios engraçados a contar, e ela foi também para Belo Horizonte, se mudaram para Belo Horizonte a família, e ela acabou ficando muito amiga do Darcy. Porque ela, criada por madrasta, você imagina, naquela época, uma madrasta pegar 9 filhos do primeiro casamento do meu pai, do meu avô. Tadinha, era rapa do tacho. Hoje eu falo coitada, mas assim, a minha tia odiava ela porque ela batia nela, né? Tinha essas coisas, né? Odiava a maneira de falar, né? Tinha esse trauma, né? E tem um episódio muito engraçado, se eu posso já contar. Fica à vontade. Ela estava numa situação de... Meu avô tinha umas gaiolas, né? Hoje em dia é um absurdo isso, ter passarinho, a gente que gosta de animal, né? Meu avô tinha umas gaiolas com os passarinhos, os pássaros, né? E minha tia que pegava, a Vera que pegava os pássaros e alimentava, né? Toda vez ele determinava que ela fizesse isso, ela ainda criança.
Então, só que as gaiolas ficavam altas, assim, e os irmãos mais velhos dela tinham saído, ela pediu para a madrasta para tirar as gaiolas. E a madrasta xingou ela toda, brigou, eu sei que jogou as gaiolas no chão, a madrasta, ela foi e espetou um negócio na bunda da madrasta, assim, que saiu sangue, e a madrasta Porque gritou. voou o pássaro que ela mais gostava. Aí ela pegou Voou o pássaro que ela mais gostava. Garfo, Ela ficou com ódio. 9 anos de idade. Espetou a bunda Da madrasta. Daí acabou a relação. Aí meu avô chegou em casa dizendo que ia bater, que ia fazer acontecer. O que aconteceu? Ligou lá na pensão. Não, ela se escondeu no sótão. Não, e ela se escondeu no sótão. Aí ligou na pensão que morava Darcy Ribeiro e Celso Brant, para pedir para o Celso Brant ir lá apaziguar, né, o irmão mais velho, apaziguar a situação do meu avô com ela. Mas ele não estava, o Darcy atendeu o telefone. Daí que a amizade dos dois fortaleceu-se. Aí o Darcy foi socorrer a situação. Dela sair do porão. E aí ficava lá, diz que o porão tinha 40 centímetros de altura, e ela muito magrinha, se escondeu lá no porão. Ninguém tirava. Todo mundo gritava, ela contando que o porão era cheio de escorpião, mas ela preferia ser mordida por escorpião do que apanhar do pai dela. E o Darcy ficava, Vera, sai daí, o escorpião vai te matar, que não sei o quê. É aqui, a parte do livro aqui, ó. Dá no livro. Sai daí, diabinha. Você isso. vai aprender de uma vez por toda a respeitar sua madrasta. E aí, quando o Darcy, ela diz assim, alguém teve a ideia de ligar para a pensão da dona Marucas e chamar um dos meus irmãos para ajudar. Nenhum deles estava, o Darcy havia atendido o telefone e foi ver o que estava acontecendo. Aí o Darcy Quando contaram-lhe a minha maluquice, foi para a entrada do porão. Verinha, sai desse porão. O escorpião vai picar você e você vai morrer. Prefiro morrer de escorpião do que da surra de pai, disse-lhe eu. Pois eu prometo que ninguém vai bater em você. Saia, vamos lá, para a pensão. Entendi que ele iria me levar para ela no mundo dela de 9 anos, que ele ia cuidar dela, resolver a vida dela. Levou para a pensão, mas depois ela não pôde, obviamente, morar na pensão. Né? Teve que um dia voltar para casa. Aí ela disse, fui embora inconformada. Aí ela fala, os meus bons livros que li na minha vida me foram dados pelo Darcy. O primeiro deles foi de Monteiro Lobato. Olha que coisa linda. Depois Machado de Assis e muitos outros. Eu sei que ela criou um vínculo com o Darcy, porque toda vez que ela ia na pensão, ele ficava conversando com ela, e ela, quando ia estudar, ela pegava um bondinho que passava na frente da pensão, e era colégio de freira, e ela tentava acenar para o Darcy e a freira chutava ela, que não podia acenar para homem na rua. E o Darcy estava lá. Então ele tinha ele é um pouco mais velho do que ela, né? Ela nasceu em 27, eu acho que ele nasceu em 22, né? Eu não sei. A diferença era pouca dos dois. Mas existia essa relação. Então se criou um vínculo desde essa época muito forte. E depois, com a vinda para Brasília, né? Primeiro foram para o Rio, né? Foram primeiro para o Rio de Janeiro, no governo, né? Na época o governo era no Rio, meu tio foi convidado para ser chefe de gabinete do ministro da Educação na época, e mudou-se todo mundo para o Rio. Depois vieram para Brasília, com Brasília se tornando capital. E aí virou uma amizade ainda maior, né? Porque tiveram vários episódios que ocorreram nessa época, eu posso contar posteriormente. O fato eram duas pessoas que tinham... As pessoas falam alma gêmea, mas essa palavra alma gêmea, eu estava falando com um amigo meu, alma gêmea é um negócio engraçado, né? Porque alma gêmea geralmente é alguém que é igual a você. E a gente não precisa de uma pessoa igual a gente. Precisa de afinidades. A gente precisa de afinidades. Pessoas igual a gente quer melhorar. O que encanta a gente é algo que vai trazer algo diferente para a gente. Né? Que complemente. Exatamente. Então, mas é claro que havia afinidades entre os dois e compatibilidade em algumas coisas. Por exemplo, 2 humanistas, 2 românticos, duas pessoas sonhadoras, 2 pessoas intelectuais ligadas à cultura. Tinham várias afinidades. E assim, é curioso, porque a cultura é naturalmente rebelde, né? Você não desenvolve cultura. 2 pessoas de personalidade forte. Eram. Sem ser disruptivo. Autênticas. Ela era extremamente autêntica. Ela era uma pessoa extremamente humana. Humanista, né? E dá para perceber, desculpa, que é uma mulher à frente do tempo, né? Ela era à frente do seu tempo. Ela olhava ela tinha um olhar diferente, de repente, por causa da influência da formação.
né? Das Olha, leituras. Então, leituras, assim, ela Do conviveu- acesso que Não, e foi ela dado. teve Que na essa- época dela não era, desculpa, não era dado, né? Não, Tinha não. leitura de menina. olha, Né? exato. O máximo poliana moça, poliana menina, poliana mulher, era o máximo que era chegava isso. para a menina. Olha essa parte do livro. O Juscelino me contou mais tarde que recebia recado diariamente dele pedindo audiência e que a Universidade de Brasília só existe graças à persistência de Darcy Ribeiro. Encarregado pelo Juscelino do planejamento da UNB, Darcy organizou uma equipe de cientistas da melhor qualidade. Pesquisadores, pensadores, a maioria deles integrantes dos quadros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que, aliás, é uma das entidades mais antigas do país e referência da ciência no Brasil. Então, a SBPC tem mais de 70 anos, né? E aí ela lista, que é isso que vocês estão falando, com quem ela conviveu, de cientista. Contribuíram para o planejamento Anísio Teixeira, Oscar Niemeyer, Almir Castro, Alcide Rocha, aí vai, assim, Eduardo Galvão, aí vai, assim, debulhando um texto aqui, sabe, de meia página, certo? Só de pessoas que fizeram, que criaram a UNB. E aí diz, a UNB foi o resultado da persistência do Darcy e da sua capacidade de reunir gente da mais alta qualidade, disposta a colaborar com o melhor do ensino no Brasil. Esse episódio da UNB, ele se remete exatamente à época que eles vieram para Brasília, logo depois, né? Porque, é claro que no governo JK ele já vinha tentando com o JK, com o Juscelino Kubitschek, para que fizesse a UNB, né, na construção de Brasília, que conseguisse verba, né? Então precisava aprovar na Câmara a verba para construir a universidade, e eles conseguiram essa verba. Terreno, né? Terreno, Ela relata tudo isso, até a né? escolha do terreno, como foi aqui. E essa convivência dela se deu maior quando eles vieram para Brasília, porque em Brasília, meu tio Celso Brant, como ele era uma pessoa muito ativa na política, o apartamento dele vivia cheio de políticos, e especialmente o Darcy ia todo dia lá, né? O Darcy era amigo deles, e ia lá tentar aprovar esses projetos com os deputados. Vem para cá que fulano está vindo para Então, cá, ele vai ir correndo. Então ela teve a oportunidade de estar com todos esses políticos da época. Tem episódio aqui que fala que alguns dormiam até lá em casa, né? Ficavam hospedados lá em casa, porque era o apartamento, era todo mundo que chegava e ela ia ser recebido lá, né? Tem pessoas da construção de Brasília, e Oscar Niemeyer, Sesquiati, Zanini, essas pessoas ligadas à arte, à arquitetura e à política, frequentaram muito lá. Então, esse período foi muito rico no sentido de ela poder ter esse relacionamento mais íntimo com essas pessoas, né? E aí ela ajudar o Darcy na construção do UNB foi determinante também, porque ela se envolveu nesse projeto de forma definitiva. E tem uma coisa que é o contexto da ditadura, né, gente? A gente não pode esquecer. Eu ia relatar. O contexto da ditadura era, assim, o coração na boca, trabalhando escondido, numa pressão... Tem aqui no livro, tem... Que é assim, não é essa liberdade... Pois é, porque eles tinham aquele sonho todo. Aí chega em 64, acontece 2 episódios na vida da Vera, né, no caso, do Darcy, né? A questão da ditadura, que acabou que demitiu-se todo mundo, o Darcy teve que ser exilado, né? E os amigos dela também todos tiveram... Meu tio foi cassado, e ela morando num apartamento com eu e meus irmãos, a gente tinha 10 meses, meus irmãos mais velhos e meu pai, que estava com a gente, que é irmão dela. Inclusive, ela relata aqui no livro que a hipótese do AI-5 talvez tenha sido um projeto de lei do seu tio, que foi aprovado. Aí no dia seguinte saiu. Um projeto que era a questão de remessa de lucros para o exterior, de empresas estrangeiras. Tem aqui no livro meu tio queria diminuir essa remessa de lucros das empresas estrangeiras. Tem um relato disso aí mesmo. Enfim, aí com a chegada da gente em casa, a vida dela virou uma confusão, né? Ela caçada, demitida, ela era do Ministério da Educação. Com os sobrinhos, família dentro de casa. Tendo que criar, porque ela virou mãe, da mamadeira da criança. 10 meses de idade. E no meio 10 da meses. Revolução, e Darcy tendo que ser exilado. E aí tem aquele negócio, todos amigos de Darcy, de Brizola, eram perseguidos. Aí tinha o carro do Quando DOPS. não eram mortos. Eu lembro que ela levava a gente no colégio, teve uma época que o carro do DOPS seguiu a gente.
Eu passei isso em Brasília. Agora, como minha tia era uma pessoa muito... Ela foi chamada pelo pessoal do DOPS para poder... Prestar depoimento. E as respostas dela eram hilárias, né? Ou perguntaram para ela, a senhora era amiga do Darcy Ribeiro? Aí ela falou, não. Por quê? Ele morreu? Eu sou amiga. Mas a senhora disse que não era amiga de outras pessoas. Aqueles que viraram a casaca eram meus amigos, hoje não são mais. Mas o Darcy continuam. Então são episódios hilários, episódios que a vida vai apresentando pra gente. No dia que ela vai receber a expulsória dela da universidade, vai todo mundo com cara de tristeza e ela vai com vestido, bem vestido. Eu não entregava os pontos. No dia em que fui à universidade para assinar minha demissão, fui toda arrumadinha. Coloquei até colar para irritar. Minha amiga disse que subiu comigo a rampa, que nos levava à reitoria, parou de repente no meio da rampa e perguntou: para que esse chique todo? Você está sendo demitida? Você está procedendo mal? Aí contei ao Almir de Castro, que deu uma gargalhada e disse: a Vera está certa, não podemos dar a menor demonstração de abatimento. Olha só o seu estado, disse. Até a saia está com a bainha despencada, eles devem estar adorando. Então, assim, ela tinha um ímpeto, né, de luz. Agora, você sabe que é bom a gente falar um pouco sobre a história, principalmente para a juventude, para os jovens que estão assistindo, é que o contexto do exílio, há uma distorção na hora de... Não era turismo, não. As pessoas não foram fazer turismo no exterior, não. Porque é usado isso... O exílio, como se fosse assim, foi para Londres, foi para... Eu escuto jovens, às vezes, comentando. É uma situação séria de descaracterização, de violência, de tirar você, de sequestrar você do seu país. É uma coisa muito séria. Tem um episódio aqui bem engraçado do livro, desculpa, Denise, que Imagina. É mais ou menos isso. O Darcy desesperado para receber notícias do Brasil, perguntava para ela, tá? Aí ela recebia recados do Darcy constantemente, pedindo que eu lhe escrevesse. Mas eu andava numa fossa daquelas. Estava tudo péssimo e eu tinha medo de desanimá-lo mais ainda. Mas, diante da insistência, escrevi-lhe essa carta. Olha, meu querido, ficamos assim, com menor vontade de escrever, pois o que eu gostaríamos mesmo era de que seria bater um papo descontraído, um olhando na cara do outro, a testa esticando e colhendo, sentidos todos atentos, né? Já faz tanto tempo que já está até cansando. Tudo tem um limite na vida, porque isso não tem, entendeu? O tempo da ditadura. Então, assim, era exaustivo, tanto para quem estava aqui, como para quem estava do outro lado. Quem estava lá do outro lado. Porque foi um momento muito duro esse período, né, na parte da educação do país, né? Porque foi convidar, o Darcy convidou os melhores professores do mundo para dar aula na UNB. Formou uma equipe fantástica na UNB. Daqui a pouquinho foram demitidos os professores por questões, depois da ditadura, passou um tempo, que eu vou explicar como foi esse período que ela foi reconvidada para a UNB, ela foi reconvidada para trabalhar na UNB, mas, enfim, acabaram demitindo esses professores, que um morava nos Estados Unidos dando aula, foi dar aula em Brasília, naquela época o Brasil não tinha nada, estava um faroeste. Foi um poeirão, a gente falava, né? Faroeste caboclo. Tem uma passagem dela que ela abria a janela à noite, as janelas da apartamento tudo fechada na época da ditadura, não via, ela costuma usar a palavra, não via viva a alma na janela, ela tem um silêncio total, né? Foi um golpe para todo mundo, né? Foi um golpe. Enfim, aí... Você tinha medo até do porteiro do prédio, né? Porque aquele o dedava todo mundo. Esse pessoal todo foi embora. E passa-se, antes de ir embora esses professores, que muitos deles não demitiram, eles convidaram um professor de matemática, que, cara, eu esqueci o nome aqui, porque é muito nome, eu não vou lembrar agora. Era um professor de matemática, convidaram ele para dar aula na UNB, depois do golpe. E ainda estavam muitos professores na UNB. E o Darcy virou para ele e falou, olha, você vai pedir para Vera Brant ser a administradora do curso de matemática. Darcy, porque eu quero uma pessoa minha lá dentro, como quem diz para ele, uma pessoa educadora que vai tentar dar rumo para a UNB. Você vai dizer para esse pessoal militares que só aceita se a Vera Brant for
A administradora não era coordenadora, era administradora mesmo, não era coordenadora, uma palavra assim, tá aí, um cargo desse. Aí, Coordenador acadêmico era pouco. é para poder. Para poder. Aí, quando ela recebe um telefonema da secretária do Darcy, olha, Vera, vai assumir na UNB um professor de matemática e diz que só assume se você for a pessoa lá do curso que vai cuidar da área de matemática, lá, administradora lá. Pô, mas quem é essa pessoa? Eu não conheço. Como é que ele faz uma exigência dessa para mim? Eu não posso assumir, eu não entendo nada de matemática na minha área. Como é que é isso? Mas não tinha que cuidar de matemática, tinha que ajeitar as outras coisas do curso, né? E acabou que o Darcy falou com ela, não, é para você assumir sim, que eu quero. Aí ela assumiu lá, ficou lá no curso. E os professores de matemática ficaram encantados com ela, porque ela deu um rumo lá para o curso de matemática que encantou todo mundo pela maneira dela enxergar o mundo. E qual ela que era era humanista, entendeu? E qual que era a formação dela? Ela foi na área de educação. Ela formou pedagoga. na área de pedagogia. Ela foi professora. Uma professora muito intelectual, né? E que teve uma participação importante ao lado do Darcy Ribeiro, e que, principalmente nesse período que era poucas mulheres, né, que tinham atuação no período da ditadura. Sem dúvida. Então, por isso que é importante ressaltar, né, esses momentos, até para motivar mais ainda. E a força da mulher que recebia os amigos caçados, que tinha a Embaixada da Iugoslávia aqui, muitos foram para a Embaixada da Iugoslávia. Tem episódios que eles ficavam na Embaixada da Iugoslávia. E ela ia lá visitá-los à tarde. Ela ia visitá-los. Então ela enfrentou isso de peito aberto. Não, e enfrentar o machismo das próprias mulheres. Exatamente. Porque nessas alturas é uma mulher rodeada de homens. Exatamente. Né, Aline? E ela negócio assim. E ela passa um tempo que aí trabalhando começa também para um general, não foi? Porque, na verdade, você acaba conhecendo pessoas boas em qualquer área, né? Não é porque é militar Não, que então, a pessoa... Sim, que está desqualificada. Ela era amiga da esposa do general, que se tornou um grande amigo dela, um humanista, o general Mário Gomes, né? Foi um homem... Ele era uma pessoa forte nesse Tem um episódio muito engraçado. E ele com convida ela para trabalhar na Codeplan, o general Mário Gomes. Esse episódio que você vai contar deve ser esse aqui. Aí tinha na Câmara uma votação para caçar um deputado de esquerda que era amigo dela. E ela entra na sala do general Mário Gomes e ele estava lá com 2 coronéis. Ela chega e vencemos, ganhamos, não foi caçado, nosso amigo. Militar. Entregou então, tudo. Ele era uma pessoa muito humanista. E o para tirar o amigo dela que estava encrencado. E o outro episódio é que não era para tirar. Outro episódio, a Codeplan cuidava dos apartamentos funcionais de Brasília. Então, entregava para os políticos os apartamentos funcionais. E aí tinha um amigo dela também, deputado, que ia ser cassado, e esse apartamento, ele morava com a família, com a esposa. Do dia para a noite, eles foram lá tentar tomar um apartamento e deixar ele na rua. E ela entra na sala do general Mário Gomes outra vez, ele lá com os coronéis lá. General, você não pode deixar caçar o meu amigo, tomar o apartamento do meu amigo. Coitado, vai ficar na rua de um dia para outro. Nem foi julgado ainda o processo de cassação. Você vai tirar ele, botar ele na rua. Minha filha, quem é o seu amigo? Um tal de Flávio, né? Não acho que é nome, Flávio alguma coisa. Conhecido como Falcão. Falcão é seu amigo? Mas, Vera, você tem os amigos... Pelo amor de Deus! Será que você tem os amigos complicados? Aí ela virou para ele, nem todos, eu tenho o senhor como amigo. Ela tinha uma presença de liberaram o apartamento. Saídas maravilhosas, né? Então a gente... Nossa, ela era muito sagaz. E nesse período todo, depois ela veio abrir uma imobiliária, ela se tornou a primeira corretora de imóveis de Brasília. Mulher, você está falando da questão feminista? Que legal. Se tornou a primeira mulher corretora de imóveis de Brasília. E ganhou prêmios e tudo, até ela teve imobiliárias durante anos, escritora, né, empresária. E então ela acabou entrando nessa área, porque as pessoas ligavam para ela, Vera, eu estou mudando para Brasília, você consegue Acha um lugar para mim? Ela começou a achar e as pessoas...
queriam pagar, não, que isso? Aí mandava uma bandeja de prata, mandava um presente. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu estou dura mesmo, eu fui demitida, estou contra esse governo. Eu estou lascada, eu estou lascada mesmo, eu vou tentar abrir um imobiliário. E não é que deu certo? E deu certo, ela abriu um imobiliário. Aí ela, com condições financeiras mais avantajadas, aí ela começou a promover de uma forma mais efetiva essa colaboração com os amigos caçados, promovendo jantares para eles, fazendo eventos, ajudando de alguma forma. Inclusive, ela foi a primeira pessoa a oferecer um jantar para a JK em Brasília, que estava caçado, quer dizer, que não podia vir a Brasília, estava proibido de vir a Brasília. Ela abriu a casa dela, fez um jantar para a JK, que também é diamantina. Aliás, o JK, tem um episódio que ele fala no livro, uma dedicatória para ela, que ele coloca no livro, que a primeira mulher que ele se apaixonou foi minha avó, que era se apaixonou platonicamente, que era mãe da Vera. Então, eles tinham amizade de coisa de diamantina, né? Tradição, tradição de lá de trás. Então, aí ela recebeu o JK em casa e foi... E nessa época, Darcy estava com câncer. Aí eu posso falar do câncer do Darcy, mas fica à vontade para fazer uma pergunta. Não, pode falar. A gente vai fluindo, fica tranquilo. Fluindo. Pois é, aí em 74, Darcy teve um câncer. Ele estava no Peru, exilado. E teve um câncer, ele estava dando aula na Universidade do Peru e foi fazer um exame em Paris, pegou um voo para Paris e descobriu que estava com câncer. E ela quis ir ao Peru visitá-lo, né? Ele vinha chamando ela para ir ao Peru, no exílio visitá-lo. E ela foi uma vez ao Peru visitá-lo, para dar um apoio para ele. E nós, crianças, eu tinha 10, 11 anos, né? E a gente chorava no telefone para ela voltar, disputando com o Darcy a atenção. Menino, né? Disputando com o Darcy a atenção, né? Volta, fica aí com ele. Não, aí ela, aquela disputa. E tinha a Berta, que era a esposa do Darcy. Mas olha o apelo de Darcy, como é que a pessoa não vai? Olha aí, viu? Eu estava pretendendo ir ao Peru visitar o Darcy. Estava tentando organizar minha vida quando eu recebi uma carta dele. Minha Verinha bandida que aí está flanando. Esqueci da promessa de atravessar a cordilheira para vir me ver. Olha que coisa linda. Você esqueceu, não é? Ela esqueceu. Você esqueceu esquecida, ela esquecida. Esquecida, tá. Da promessa, né? E me deixa aqui largado nessa terra estrangeira. Espero você... você começa a ver, assim, o Darcy humano. Né? Então, espero você dentro de um mês, trazendo a Berta de volta para passar ao menos... Aí pode continuar, Léo. Não, aí ela foi lá, e depois Darcy cismou que tinha que vir ao Brasil para poder fazer o tratamento. E aí foi uma confusão, né? Moveu o mundo para trazer o Darcy para Brasília. Ela brigou com Deus e o mundo, o governo militar ainda, pedindo até para o Garrenault, que era quase um tio, porque naquela época a gente chamava de tio todo mundo, né? Ela ensinava a gente a chamar esses amigos mais dela de tio, tia. A gente cresceu assim, né? E o tio Abigar, que era uma pessoa muito influente, um cara muito conhecido na época, acho que ele era professor também, acadêmico, foi político. Ele conhecia o Golbery Couto Silva. Ele conhecia, porque as pessoas acabam se conhecendo. Ainda mais uma aldeia que é Brasília, tudo junto. E aí ele pediu para autorizar a vinda do Darcy Ribeiro para tratar de câncer no Brasil. E com muito custo, uma brigaiada, que o Darcy vai para o aeroporto, não deixa embarcar, aí fica atrasando. Acabou que o Darcy veio ao Brasil se tratar. Foi ao Rio de Janeiro se tratar. E a Berta era muito ciumenta e tal, com o Darcy, porque o Darcy é mulherengo para dar na ele era ótimo, mas era mulherengo. Demais. Ele sempre falava desse lado dele, mulherengo, né? Marinheiro. O marinheiro. O lado marinheiro. Até ele disse, nessa ida ao Peru, eu volto na história do Rio, eu esqueci desse episódio que é engraçado. Quando ela foi para o Peru com o Darcy, ver o Darcy, a Berta tinha separado do Darcy. Ela tinha vindo embora do Peru, a esposa dele, a Berta, disse que o Darcy vim passar um tempo no Rio, porque não estou aguentando mais o Darcy, e veio para o Brasil. E aí a Vera falou para o Darcy que iria com a Berta visitá-lo. Aí foram juntas no avião. E no avião a Berta contou para a Vera que o Darcy estava com a namorada venezuelana. O Darcy está namorando uma venezuelana, um absurdo, uma venezuelana assim, linda, novinha, com 26 anos. Só para irritar o mulherio, né? Aí ela
sagacidade dela, falou assim, a Berta quer que eu resolva esse problema para ela. Porque ela era muito íntima do Darcy, ela poderia chegar no Darcy e dar uma prensa no Darcy para ver o que estava acontecendo, né? E aí, chegou em Lima, o Darcy ficou alegre demais e não deixava ela dormir, queria fazer tudo com ela. Aí chegou numa hora lá que a Berta tinha bebido demais, tinha que dormir, ela aproveitou e falou para o Darcy, ô Darcy, essa tal venezuelana aí que você está andando, que conversa é essa? Pera, eu vou buscar a foto dela. Você meu pai, ele quer que cúmplice do crime. Eu vou lá e pegou a Todo foto empolgado. da venezuelana quando ela. Porque a venezuelana é filha de um cara que é dono de uma petroleira. Um cara, petrolífera, tem um castelo. Tem um castelo na Europa. E que não sei o Você já me imaginou, Vera, aí, de sandalhão? Não, aí escuta, aí ela falou assim, meu Deus, como é que eu vou acabar com esse namoro? Uma mulher bonita, filha do rica, vai morar num castelo, e o Darcy já imaginando ficar escrevendo livro lá no castelo na Europa. Aí ela, naquele jeito dela, bateu nela uma ideia, falou assim, você já se imaginou você morando num castelo na Europa, sustentado por uma mulher, você baixinho, o castelo com aqueles pés direito alto, você daquele roupão com aquele chinelo, ou sustentado por uma mulher, ridículo. Isso é sua vida. O Darcy parou, pensou, terminou o relacionamento. Nada como um bom argumento, né? Não, e conhecer o cara, né? Isso aí é a intimidade, o que eu acho lindo é isso. Amizade verdadeira, É um bate-bola muito lindo dos franca, dois. Pura, bonita. Muito lindo. É lindo demais. Aí, voltando esse episódio do Rio, para finalizar essa parte, ele está lá no hospital, lá, né? E não podia entrar quase ninguém para visitar, porque estava na UTI, só podia entrar. Então, ficou que a Vera era irmã do Darcy, né? A Berta era esposa, só podia entrar a Vera e a Berta. E aí, o pessoal do DOPS lá na portaria para não deixar Gente, entrar. nem ficar doente pode. É porque foram buscar ele de carro de polícia no aeroporto. Ele só pôde vir a Brasil para ir... DOPS na porta. Para ir... Ele internado. Ficar direto para o hospital. Depois voltou e foi embora. Mas, enfim, aí ficou lá o pessoal do DOPS. Ela fez amizade com o porteiro lá do cara lá do DOPS. Estava tomando, um dos caras lá era simpático, ela conta no livro. Ficou amiga do cara, conseguiu Muito agradar legal o cara. E aí, cada dia ela conseguia botar um amigo para dentro para visitar o Darcy. Não era dando dinheiro, não era corrompendo na amizade, conversando. Aí, para cada hora. Aí, um dia ela se empolgou e falou assim... Não, Tom Jobim ficou chateado porque não conseguiu ir. Tá, não. Aí ela se empolgou. Ó a chateação. Quem estava chateado? E o Juscelino estava louco para ir, o Juscelino Kubitschek. Isso foi em 1975, que ele tinha vindo para o coisa. O Juscelino morreu em 76. E aí ela virou pro coitado do cara do DOPS, que era um cara até bacana. Falou, olha, eu tenho um pedido um pouquinho mais complicado. O Juscelino, eu queria que você deixasse o Juscelino, um amigo meu, o presidente Juscelino, vir. Aí a senhora foi longe demais. Aí eu não posso já tinha deixar. botado todo mundo. Aí eu não posso deixar. Aí não deixou o Juscelino ir lá. Gente, a mentalidade é um negócio sério. Impressionante, né? Mas é uma história que é legal ser relatada para as pessoas entenderem que aí isso sim era perseguição política. Isso era um sofrimento que existia, que as pessoas que tinham uma visão romântica de um país, de uma democracia, essas pessoas foram perseguidas. E muita gente quer que volte um regime desse, é um absurdo. Muita gente fica sonhando por um regime desse, autoritário, se me posso aqui falar. Fora dos eixos, as pessoas não viveram isso, não sabem esse sofrimento que essas pessoas... que o Darcy falava que dava o fígado para salvar o país, que o coração dele já estava despedaçado. Então, ele tinha uma linguagem romântica, tinha uma paixão pelo país, e era um intelectual. Essas pessoas unidas, elas tinham uma força enorme. Infelizmente, a gente, depois que houve, em 85, houve essa separação de mentes brilhantes e com pensamentos antagônicos, e acabam deturpando a imagem de outros, pegando só nas diferenças, não tentando convergir com aquelas coisas que tem a ver. E aí você cria inimigos que não são inimigos. Aí os verdadeiros inimigos brotam e surgem do porão, né? Aí saem do porão. Mas é bom você estar falando isso, Léo.
Se me permite... Não, pode chamar, Denise. Léo, faço questão. A Denise pode chamar, pegando, né? Pode chamar de Mas, Léo. Léo, é bom você falar isso, porque hoje em dia, com toda essa contextualização que a gente está vivendo, esse momento político gravíssimo que a gente está vivendo, há uma deturpação do que é ser brilhante ou ter uma mente brilhante nesse país. Exatamente. E esse contexto é muito importante, porque você está trazendo aqui com a dona Vera uma realidade de que não eram pessoas comendo criancinha. Não eram. Que é isso que eram constrói. humanistas, pessoas ambientalistas, ambientalistas preocupadas com o futuro, preocupadas com a criança, com a juventude. Então, o empacotamento é que é criminoso. Exatamente. Não, a gente percebe que essa coisa é totalmente superficial. E quando a gente traz você aqui para falar disso, a gente está resgatando o jovenzinho que está vendo um podcast deturpado. Exatamente. E eu sou um privilegiado história. porque eu vivi isso e vi os dois lados de uma situação realmente que você tinha um projeto de Brasil maravilhoso. E outra, você tinha um governo militar que queria reprimir esses intelectuais que tinham um projeto de Brasil maravilhoso. E a repressão era geral. Porque, se me permite falar aqui, eu sou homossexual. E eu vivi isso na minha adolescência, eu já sabia que eu era homossexual. Você já sabia que você estava dentro de uma estrutura. Eu estava engessado num processo. Você não podia assumir. E não podia me assumir, e eu tinha em volta de mim toda uma situação de perseguição de todos os amigos da minha família, e amigos nossos, enfim, de pais de amigos meus, que a gente via uma perseguição de todo lado. Você via os homossexuais perseguidos, as mulheres maltratadas, você via todas as situações que hoje as pessoas trazem de uma maneira não dando tanta importância do que foi aquela luta de conseguir chegar até aqui, né? Foi uma luta muito forte. Eu frequentava a boate gay aqui no começo dos anos 80, a polícia ia lá tirar a gente da boate. Então, a repressão foi violenta. Eu não ia entrar nesse tema, mas já que... Fica à vontade, é para falar Mas foi de repressão, né? Foi um momento de repressão. Isso. Então, a gente viveu esse momento aí todo. Eu, de uma certa maneira, a minha criação que eu tive pela Vera, tenho muito orgulho da criação, e até me emociono ao falar, que ela me ensinou o que é amor, o que é compaixão, o que é caridade, generosidade, solidariedade. O que é ser gratidão? As pessoas não têm gratidão na vida, às vezes. Aí está no meio político, está no meio pessoal. Às vezes um político te ajudou e você esqueceu, não fez mais que e aí você difama ele numa forma agressiva numa eleição, uma coisa vexatória, fala de coisas péssimas, íntimas das pessoas. Isso é muito triste a gente ver isso. E eram pessoas, Vera Brant, Darcy Ribeiro, esses sonhadores intelectuais, entre mil outros que tinham, eram pessoas que tinham um lado de inocência, de acreditar que amanhã, quando acabar o governo militar, o Brasil será um outro Brasil, o país do futuro, que eu cresci acreditando. Mas o país do futuro. E a gente entristece chegar aqui e ver que o futuro... Às vezes eu estou falando, ainda bem que você morreu, né? Porque se você estivesse vendo isso aqui... Não, é de surtar, né? É isso, Léo. Mas não dá para comparar épocas, né? Cada época acontecem umas coisas nas suas épocas específicas, né? Agora sim, desculpa, mas eu me empolguei, foi uma história. Tem uma coisa muito importante que você falou, que são as opções. Você falou uma coisa muito clara, né? Não é porque nós somos diferentes que nós não podemos ser complementares ou não podemos compartilhar de um projeto. De valores, de projetos. De um projeto para todo mundo. Para todo mundo. Então, é uma coisa de nós contra eles. Exatamente. Dentro de uma estrutura muito formatada e prevista de uma construção de discriminar. Por discriminar. Então, eu vou discriminar porque não é igual a mim, então não serve para mim, porque não é igual a mim. Quando a gente se relaciona, a gente quer uma pessoa diferente da gente. Mas a gente tem que aprender a aceitar o outro. Um dos fatores que eu contei da minha condição homossexual, até para dizer como é que ela lidou com isso. Eu acho importante dizer esse lado humano dela. E dizer também
que as pessoas, elas acham assim, o fulano é heterossexual, a conduta dele é assim. Ele é homossexual, a conduta é assim. A mulher, a conduta é assado. Não é assim, as pessoas são pessoas. Cada um é de um jeito, pelo amor de Deus. É isso. Eu não coaduno com tudo que um homossexual faz e nem discordo de tudo. Tem coisas que eu coaduno, tem coisas que não. Eu concordo. Cada um tem seus valores. Cada um é cada um. Ah. Cada indivíduo é cada um. Então, às vezes, eu vejo os movimentos defenderem coisas assim que às vezes não tem a ver comigo, mas, claro, se a maioria... Democracia é democracia. Agora, eu tenho meus valores, assim, em relação às coisas também, como todo mundo. Eu acho que esse processo é construtivo. A gente ser humanista, ter o coração bom e querer o bom e direito para todos. Isso é que interessa. Esse processo é construtivo. Agora que você vai vestir rosa, azul, cada um faz o que quiser para lá. Ué. Porque eu acho também assim, que isso poderia se resolver se tivesse telemedicina nas escolas, por exemplo, que tivesse um psicólogo ali. Então, peraí, se você está se achando diferente dos seus amiguinhos, os seus amiguinhos estão com discriminação por você, porque você tem alguma necessidade física, neurológica, intelectual, enfim, ou tem as suas escolhas de vida, esteja fora da caixinha. Então, por que não tem um psicólogo, telemedicina mesmo, vai lá, olha, seu amiguinho é normal, entendeu? Sua amiguinha é normal. Eu acho que a gente tem que começar do começo, da raiz, entendeu? Porque não adianta esse negócio de nós contra ele, azul, a gente não vai mudar mais essa geração. Não muda. Não, e nem sem extremismo, como falou. E aí o que é que acontece? Aí o que é que acontece? Bagunça. As pessoas sabem que essa geração não vai mudar e se aproveita disso para potencializar e levar para ideias extremas, como que a gente está vendo aí nos Estados Unidos. A campanha mais agressiva de Trump foi a campanha que ele fez tudo que ele tinha que fazer. Ganhou o Senado, a Câmara, a presidência, ganhou tanto no colégio de líderes quanto quanto nos votos, dentro de uma eleição que ele foi altamente agressivo no sentido de ser as pessoas estão namorando com agressividade, entendeu? Esse é o problema, né? Mas voltando, desculpa, só para a gente não perder, senão eu esqueço as coisas aqui que são... Se você quiser perguntar... Não, fica à vontade. Por favor. Não. Eu tenho uma pergunta que é justamente... Voltar às décadas de 70 do JK, mas fala. Mas eu tenho uma pergunta muito importante para nós que somos mulheres, que estamos fazendo opções. Como que era a Vera nas relações com as mulheres? Sim. Porque o que a gente percebe é que as relações elas são complexas quando você está lidando com mulheres que estão empoderadas, que estão tomando decisões, que tiveram a opção de ter o seu espaço. Há uma acidez em cima dessa mulher e eu queria saber, aprender com a experiência dela, como é que ela fez, como é que ela lidou com isso, né? Porque, assim, ela era uma mulher cercada de homens inteligentes, homens que eram esclarecidos. Todo mundo falava que ela namorava todo mundo, que ela não namorava todo mundo. Ela não namorava. Porque a primeira coisa que fazem Inclusive, ela é isso. acusada de namorar JK, de Darcy Ribeiro. Todo mundo fala que ela namorou JK, não namorou, sabe? Então, sempre a mulher não pode ter uma amizade masculina, quer dizer, essa visão equivocada, um homem não pode ter uma amizade com a mulher. Não existe amizade entre homem e mulher. O que é isso? Então, isso é um pensamento... Enfim, então eu te contei que ela foi a primeira empresária corretora de imóveis. Mas culturalmente, como é que era? Não, aí eu ia dizer, eu chegar lá. Eu acho assim, obviamente que eu era, naquela época eu era muito menino, eu via algumas amigas da minha tia que apoiavam ela, a minha mãe apoiavam ela, mas tinha aquelas que tinham ciúme, tinham inveja, que conspiravam contra, porque realmente o que você falou, uma mulher à frente do seu tempo. Então, que bateu de frente pela cultura, pela política, por um país melhor, contra um regime ditatorial. Ela tinha, obviamente, pessoas que olhavam de maneira... Como você desse um depoimento nos anos 70 e 80 que a favor de homossexual, você era linchado, né? Então, existia estas pessoas... que olhavam dessa forma, tinham algumas amizades. Eu prefiro não citar nomes, porque não é o caso. Mas eu sentia que havia essa discriminação, um pouco de inveja e algumas pessoas do bem achando muito interessante, bacana e legal, levantando essa... No contexto que a gente vive hoje, está faltando um calibre, né? Porque calibrar essas relações está muito difícil. Tá muito difícil. Então, assim, uma mulher que toma a decisão de não querer ter filho, é legítimo.
Mas aí a gente vai para o outro lado. Então vamos matar todo mundo, vamos fazer discriminar tudo que é a criança, o aborto. Ela não quis ter filho, porque 30 e poucos anos ela não tinha filho, nem casou. Mas meu pai se separou, veio morar com ela, adotou os filhos. Não. Falou, os filhos são meus agora. A mãe dele está lá em Minas, ele separou, está aqui, são meus. Eu tinha 10 meses. Aí ela pegou toda aquela frustração que ela tinha dado o golpe militar e da infância dela, que ela perdeu a mãe muito. Aí é uma questão psicológica, eu não sou psicólogo, lógico. mas a gente mas pode você percebeu, retratar né? isso. Que ela perdeu a mãe muito nova, Projetou em vocês. Projetou na gente, ela fez a gente. O Darcy relata que os filhos ela defendia como leões. Ele relata uma frase assim que ele relata. E, enfim, então, uma mulher que fazia isso e trazer JK a Brasília também foi fazer um jantar para o Juscelino em Brasília. E no lançamento do livro dela, este livro aqui, A Ciclotímica, ela lançou em 1975. Ciclotímica é uma pessoa que muda de humor, né? É uma pessoa ciclotímica, né? Durante o dia. E esse livro ela lançou Terceira edição. Lançou na Inglaterra também esse livro. Ela lançou esse livro em 75. E o Juscelino veio a Brasília para o lançamento do livro. Ele tinha um compromisso no Rio, mas ele deu um jeito de vir a Brasília e chegou lá no Yacht Club de Brasília para o lançamento do livro. Eu ia te contar a história que você estava falando de dedicatória. Chegou uma hora que tem fotos dela, saiu no jornal, saiu em todos os jornais, enfrentando o governo militar, peitando porque ninguém queria ir em Brasília. Olha só um pouquinho. Olha onde eu abri. Por favor. Todas as mulheres que esperam na janela o trem passar têm a mesma cara. Triste, feia e desapontada. Fico boba de ver como essas mulheres resistem diariamente ao chamamento para a fuga. Já resolveu o que se passa na cabeça dela, Esse né? livro dela conta a história, ela se baseia na infância dela. Agora, ela tem livros aqui, como esse aqui de JK, que ela conta memória, tem livro de memórias, tem outros livros. Mas isso aqui é um retrato, não é bem um retrato da infância dela, mas tem episódios que é a infância dela. Ela se projetou na mulher que estava ali. A sensação que passa no livro é que a mulher estava querendo sair pela janela, mas estava comedida, né? Pois é, mas aí... Esse episódio de JK eu quero continuar depois. Nesse lançamento do livro, o JK sentou na mesa e começou a autografar os livros dela. Pegou os livros dela e começou a botar dedicatória. Sentou lá do lado dela e começou a... Então foi um momento muito interessante. Depois veio o episódio da morte do JK, que eu me lembro assim como se fosse ontem, né? Porque o JK, obviamente eu conheci pessoalmente, ele lá em casa, e ela muito agarrada a ele. Uma semana antes veio o boato da morte de JK. Veio um boato que ele havia morrido. Isso até em jornais, isso. Em 1976, isso. E uma semana depois, efetivamente, ele veio a falecer num acidente de carro. E parece que teve uns... A notícia veio antes? Veio antes, uma semana antes. E parece que teve uns fotógrafos, parecia um carro, placa preta, com 000, checaram logo após o acidente, tiraram muitas fotos do carro, do acidente. Ninguém sabe que carro era esse. Então ela sempre dizia que ela tinha convicção de que ele havia sido assassinado. Apesar de que a perícia depois não comprovou isso. Mas também nos anos 70, esse governo militar comprovar um negócio desse era muito difícil, né? Então ela morreu afirmando que foi realmente um assassinato. E eu lembro que ela... A imagem assim, na minha nítida... Tem até uma minissérie que saiu sobre o JK, que aparece ela na minissérie, no telefone, falando com todo mundo que era boato, que era mais uma vez boato. Eu lembro dessa cena, ela sentada lá no telefone, que ela ficava no telefone de casa, né? Falando com todo mundo que era boato, que era boato. Eu e os irmãos muito levados, tinham saído, feito uma coisa levada na rua, e voltamos para casa, achando que ela ia brigar com a gente. Ela nem percebeu. Não percebeu. É meu irmão mais velho, que estava para tirar a carteira, mas pegou o carro e saiu do carro sem estar com carteira, achando que ia chegar em casa e ia tomar bronca. Mas ela... A emoção das outras... Mas ela chorou tanto, e foi uma coisa... Até fez uma carta linda. Eu que quero tá aí até no ler livro uma parte dela, aqui.
para o JK, porque ele havia escrito uma carta dela e não deu tempo dela responder para ele. Aí ela fala justamente isso, né? Porque ele vivia cobrando, né? Juscelino havia me escrito uma longa carta, 2 semanas, aí ela... Quando ela soube da morte dele, ela escreveu: Juscelino, meu amigo querido, você nem me deu tempo de responder a sua carta. Na quinta-feira tive um trabalho enorme de rever e corrigir meus contos para remetê-los a você. E aí ela começa introduzindo, né? Depois eu vou te dar um livro, vou ver se eu tenho o livro. Não é que pretendêssemos eterno, morrer todo mundo morre, mas debaixo de uma carreta, isso é a carta que ela está mandando para ele, né? Olha, você não imagina, depois o que aconteceu. Um terremoto não teria feito tanto estrago. O seu Brasil ficou estarrecido. A tristeza já não era privilégio de seus amigos, era geral. A alegria saiu do rosto das pessoas. O suspiro e as lágrimas passaram a ser mensagem de um desespero. Ninguém se falava, só abraços e soluços, mágoas muitas. No dia seguinte, seu corpo chegou a Brasília, todo coberto da bandeira do Brasil. O aeroporto estava lotado. Os táxis carregavam as pessoas de graça, todos com um pano preto, significando... Foi lindo esse período. Os motoristas sabiam que no final da tarde teriam que prestar contas a seus patrões dos quilômetros percorridos. Mas ninguém estava pensando nos momentos seguintes. Os momentos seguintes sempre existiram. Um líder enrolado numa bandeira é raro. Mas esse episódio da morte dele, teve um local aqui no cemitério, que ele foi com ela no cemitério antes de morrer e falou com ela: que eu for morrer, Vera, você manda me enterrar aqui debaixo de uma árvore aqui, que eu quero ficar debaixo dessa sombra que tá aqui, tudo certo. Que é por aqui, na Os Pioneiros lá, né? E aí Juscelino morreu, e aí foram enterrar ele, e aí chamaram Oscar Niemeyer para fazer o túmulo. Aí ela foi com Oscar Niemeyer no cemitério. Aí falou: Oscar queria fazer o túmulo no lugar lá. Falou: aqui não, Oscar, tem que ter uma árvore, porque ele me pediu para ter uma árvore. Tem que ter a árvore fazendo sombra. Pode deixar aqui no sol. Olha a visão romântica das pessoas. E tinha uma cruz, e era uma cruz que o governo, alguém tinha dado para o pessoal do cemitério, o governo, uma cruz que era de 4 ou 5, era um negócio diferente a cruz. Aí ela falou para Oscar Niemeyer: e essa cruz horrorosa tem que tirar daqui. Essa cruz, no lado do Juscelino, essa cruz nem é uma cruz mesmo. Isso aqui é uma coisa horrorosa. E ligou aquela confusão. E ela falou: mas Vera, como é o Oscar para ela? Mas como é que vamos tirar essa cruz daqui? Deixa comigo. Ela era desse jeito. Viradora, né? Aí ela tinha um grande amigo dela, chamado Estênio Bastos, foi responsável por plantar Brasília inteira, a jardinagem de Brasília. A primeira jardinagem de Brasília foi Estênio Bastos, até os anos 70, 80. Com essas mangueiras, tudo foi de jardim. Foi ele, a frutífera, foi Estênio Bastos. Ele era diretor do Parque Jardins, Nova Capra, sei lá o que. O Barbalense Osana Corrêa também contribuiu muito, viu, com essa harmonização. Primeiro foi o Titio Stênio, chamado Titio Stênio. Inclusive, Balão do Aeroporto, que é famoso Balão do Aeroporto, eu era criança e ele saía muito com a gente, e ele estava fazendo o Balão do Aeroporto, ele virou para mim: olha, eu fiz para você esse balão, o balão é meu do aeroporto, hoje eu não falo, isso é meu. Assim, hipoteticamente, me deu o balão do aeroporto. Então, aí ela virou, ligou para o Tio Stênio e falou: Stênio, eu preciso tirar essa cruz dali. Aí eu falei: mas Vera, como é que eu vou tirar uma cruz do lugar no cemitério? Foi doada essa cruz. Não, inventa qualquer coisa, tem que tirar essa cruz. Aí ela falou: faz o seguinte, fala que vai mudar de lugar porque teve não sei o quê, inventou uma desculpa lá. Sei que ela conseguiu mudar a cruz de lugar, enterraram o Juscelino lá onde não tinha cruz, na bendita árvore. Mas depois foi o projeto do Memorial JK. Mas são todas essas histórias que, mesmo após a morte, tem essa preocupação com a memória das pessoas, com o que elas desejavam. Que hoje em dia está aniquilado, né? Seu legado... Eu ia buscar os Darcy Sesquiati, Atos Bucão. Todo final de semana vamos almoçar lá em casa. Ela me acordava 10 horas da manhã. Hoje é dia. Domingo, né? 10 horas da manhã, domingo, você é menino, saiu à noite, né, na farra. Já está todo virado. Vai buscar o Atos Bucão. Eu com a cara desse tamanho de raiva. Você vê, garoto, rapaz, né? Não tinha noção das coisas assim. Ia buscar Atos Bucão, era um luxo, né? Ia buscar Atos Bucão. Então ela tinha esses episódios. Depois o Darcy foi morar lá em casa, né?
porque nós fizemos uma casa de hóspede, Darcy veio ser senador, foi vice-governador, né, também, né, com Brizola, né, fizeram o CIEPS, né, que foi maravilhoso, educação integral, né, aquilo De ali qualidade, é uma né? visão de mundo, né, devia ter continuado, isso é um absurdo. Mas aí Isso é um absurdo. o projeto era de ignorância mesmo. É de ignorância. Devia ter continuado. Aí ele veio morar, inclusive essa foto aqui é onde ele morou, lá no jardim da nossa casa de hóspede. No livro, essa foto aqui. Ele até aí aparece ela de vez em quando, essa foto. Era uma casa construída pelo Zanini. O Zanini foi um arquiteto, não sei se você deve falar nele, né? O Zanini era famosíssimo, mexia com madeira. Ali, tudo é lá na casa de hóspede. E onde era essa casa? É lá no Lago Sul, na QI 19. Tá. É uma chácara. E o Zanini também era da UNB. Ele foi professor na área de arte também, do departamento de arquitetura. de arquitetura. E também foi caçado, o Zanini. E eles eram muito amigos. E o Zanini fez uma casa de praia na Bahia, em 1974, para ela morar, passar férias, para Vera passar férias. E o mar depois foi e carregou a casa dele. Então tinha mil histórias, eram todos interligados, Zanini, Darcy, esse pessoal todo continuou amigo ao longo da vida. Qual que era o signo dela? É touro, é 15 de maio. Já. Eu sou touro. Você é touro que dia? Touro com ascendente em touro. 8 Deus de o maio. livre. Eu sou 23 de maio, eu sou gêmeos. Por pouquinho, hein? Por pouquinho, Eu hein? sou gêmeos, eu gosto de gêmeos. Eu adoro porque ser fala que a Capricórnio. pessoa de touro é assim, ela tenta para um lado, não dá, ela vai para o outro, igual água, né? Vai para o outro, tem que dar. E Darcy era falante, você vê, ele pôs uma então do BJ. Primeiro foi o UNB, que encasquetou para o UNB. Esse negócio de BJ, isso que eu lembro mais claramente é o negócio do BJ. Ele lá em casa, ele falava, ele começava a falar, ele não parava. Mas assim, se eu estou falando muito, quem sou eu? Ele parava, pegava o microfone, nem microfone ao vivo, ele falava com você que ninguém conseguia interrompê-lo, ele disparava. Não podia dar vírgula porque Ele estava entrava. com aquela ideia, quando ele estava apaixonado por uma ideia, ele colocava amor. E é isso que diferencia essas grandes pessoas. É o Quando entusiasmo, sentimento, né? quando faz de coração. Quando tem propósito. Pra ganhar É propósito. Ele tem propósito de vida, propósito. né? É um propósito de vida dele. Isso marcou demais. O Darcy foi uma pessoa extremamente, pelo que eu lembro de Darcy Ribeiro, a amizade dos dois é um exemplo de amizade. Eu tenho uma pergunta de contexto, a Aline pode ajudar, que a Aline é especialista nisso, mas como foi a volta do exílio? Como é que foi que aconteceu? E a gente nunca mais conseguiu se reorganizar, né? O campo progressista perdeu realmente muito. A reorganização, a questão da anistia, voltou e tudo, mas voltou capenga, né? Muitas ideias, muitas mentes foram perdidas mesmo. Muitas pessoas. Gente perdeu muitas pessoas. Muito investimento em educação, a gente perdeu, né? Eu acho assim que essa geração que veio... Tem até um documentário que eu assisti essa semana, Os 8 Presidentes, que faz toda a retrospectiva de todos eles, né? Então, assim, foi muito conturbada a nossa saída da ditadura, né? Você pega um presidente eleito que morre, né? A volta do exílio foi antes até da abertura, né? Começou em 79, se não me engano, né? Começa. Aí já chegaram sendo cerceados de uma série de coisas. Aí já foi pro pau de arara. Quando puderam tentar fazer alguma coisa de fato, foi quando abriu, né? Inclusive, Tancredo Neves, quando ia ser presidente, ela foi convidada para ser governadora de Brasília. Eles foram lá, porque naquela época, Brasília, você governador era indicado. Veio a ter votação para governador posteriormente. Primeiro, não tínhamos nem Câmara Legislativa aqui, que era o ideal. Entre nós, me desculpem quem pensa diferente, mas eu acho que naquele modelo, eu acho que era mais, para Brasília, eu acho mais certo, naquele modelo que tinha antes. Não era do governo militar esse modelo, era o ideal de construção de Brasília. Porque, infelizmente, era uma cidade administrativa, né? E o conceito... o conceito de Brasília naquela época era outro, porque vieram muitos aventureiros aqui no Brasil. E aí veio uma especulação... E veio uma especulação... imobiliária muito forte, muitos aventureiros adensamento que não tinham populacional. compromisso afetivo com a cidade. E eu vi muitos absurdos que fizeram com Brasília. Eu sou do turismo, você sabe,
E pioneiro também, e a Vera também era defensora de Brasília, ela chamava... Chegou em 64, Brasília de 60? Ela era consultada até para poder dar opinião sobre coisas que iam fazer nas cidades, queriam fazer, na época, uma obra aqui no W3, perguntaram para ela, eles perguntavam as coisas para ela. Até na Casa de Chá ali, que reinaugurou agora, na Praça dos Poderes, estavam querendo fazer alguma coisa na Casa de Chá. Aquela Casa de Chá foi tanta coisa, Não, né? recuperaram, Ela agora me Foi tanta perguntou, coisa. em 1990, alguma coisa, ela me perguntou, que eu tinha me formado em turismo, aí o negócio da Casa de Chá, você falou negócio de Centro de Informações Turísticas, porque eu coordenei o Centro de Informações Turísticas do Aeroporto durante 10 anos, 12 anos, eu fui coordenador do Centro de Informações Turísticas do Aeroporto, divulgando Brasília e Brasil, o aeroporto de Brasília. E a Casa de Chá era um Centro de Informações Turísticas, quer dizer, estava para se transformar num Centro de Informações Turísticas, estava fechado. Eu falei, por que não fazer as duas coisas? Fazer uma Casa de Chá com um Centro de Informações Turísticas. Aí falou com o Niemeyer concordou, porque ela me perguntou, o Niemeyer conversando com ela, e acabou que virou uma Casa de Chá com informações. Primeiro não sei informações turísticas, hoje reabriu Casa de Chá, mas presta informações turísticas ainda. Eu peguei aqui o celular. Então esse pessoal, que você, voltando à sua pergunta, esse pessoal, eu não acompanhei tanto, eu sei que eles se reuniam e tinham, quando abria os projetos, eles tinham o Brizola com as ideias dele, né? Foi já se movimentando, Darcy idem, tanto é que logo mais tarde eles vieram a se candidatar, né? O Brizola veio se candidatar a presidente, né? E até meu tio Celso Brandt se candidatou a presidente em 1990. Não sei se você soube disso, quando eu falei do partido dele. Ele se candidatou. Aí tive aquela eleição dos anos 90, tivemos um negócio do Sarney, que ficou mais tempo do que estava previsto, né? Ficou 5 anos, era 4, se não me falha a memória. Teve o problema também que ia ser Tancredo mal falece. Aí veio tiveram uma conspiração, uma coisa que... Aconteceram várias coisas que essas pessoas ficaram mais escrevendo livro, aglutinando pessoas. O Darcy continuou... Doentes, tratando também. Tratando. Ficou no exílio até um tempo, depois que ele pôde voltar ao Brasil, ele ficou um pouco no Rio. Só depois que ele veio a Brasília, vamos morar em Brasília. Mas nesse período eu lembro que ele veio aqui em casa, chegava sem avisar, eu vinha hospedar, ligava lá de casa para... Tô aqui, Vera, já tô na sua casa. Porque as moças que trabalhavam lá em casa, eu tinha 2 moças que foi quase babada a gente, né? Porque a gente trabalhava e tinha que ter gente que para ajudar. E ficou a vida inteira com a gente, se tornou quase da família. E eram de Montes Claros as moças. Tá. Então o Darcy chegava lá em casa, elas cozinhavam as comidas mais maravilhosas para o Darcy. E tinha uma que é mais moreninha, e ele chamava ela de prateada. Eu lembro até hoje, a Silvana. A prateada, e tratava elas assim, trazia presente para ela. Ela trazia queijo da fazenda do irmão dele. Acho que ela chama Mário, meu irmão do Darcy, né? Mário, acho que é Mário. Trazia queijo da fazenda para as moças lá que trabalhavam lá em casa. Então, a gente sempre teve esse cuidado, independente, a Vera e o Darcy, né? Da situação econômica e financeira das pessoas. Eram pessoas humanas que tratavam com gente de todas as classes sociais, todas as idades, sempre com afeto, com carinho, com respeito. Acho que isso que falta hoje na política, no pensamento. Léo, conta pra gente aí quais são os próximos passos do acervo de Vera, o que você tem algum projeto, o que você pensa? Conta aí, conta. Vamos aqui pro cafezinho, né? Vamos pro... Eu recentemente levei lá, na exposição, que eu volto a falar, que você tem que ir na exposição, pessoal, a exposição que está acontecendo, eu que sou do turismo e amo Brasília, e claro, minha mãe, minha tia Vera Brandt também sendo homenageada na exposição. Aliás, teve também essa daqui que foi o Prêmio Vera Brandt lê, por favor, é prêmio de arte? Primeiro prêmio Vera Brandt de arte contemporânea. Foi aqui em Brasília um amigo meu, Rogério Carvalho, que hoje cuida lá do acervo do Palácio da Alvorada, do Planalto, depois da quebradeira. Cada coisa linda. Ele cuidou. Não, mas isso aí não é dela. Não, eu sei. Isso aí, esse né? prêmio aí é o seguinte, achei tão bonita essa atitude desse amigo meu, que ele falou, Léo, vou fazer uma homenagem à Vera, vou fazer o prêmio Vera Brandt de arte. E aí as pessoas de Brasília vão fazer obras de arte e a gente vai dar para aqueles vencedores uma premiação. Legal. Aí fizeram esse projeto, durou 2 anos, foi lindo esse projeto.
E agora essa exposição aqui sobre Brasília, que está ocorrendo agora, com fotografias de Brasília, com fotografias de Vera, alguns quadros com retrato da história de Brasília. E o acervo dela, hoje eu tenho muita carta dela, muita coisa assim, carta, correspondência. Porque tem um livro que é a correspondência com Drummond, por exemplo, a correspondência dela com Drummond. Eu tenho isso guardado, aquele acervo de cartas. Eu tenho essas coisas não podem se perder, né? Tem que tenho fazer... esse até estou esperando oportunidade que eu quero deixar em algum lugar essas coisas, né? Bom é na UNB também. A Fundação Israel Pinheiro, a gente era muito amigo da filha do Israel Pinheiro, né? Marinês Pinheiro, né? A Maria Helena, que é neta, ela é cônsul do Brasil em Boston, muita amiga nossa, quase prima. Ela até me ofereceu recentemente, Léo, se você quiser deixar lá na Fundação Israel Pinheiro algumas coisas da Vera, vou abrir um cantinho lá para você. Eu achei bonito esse gesto. Legal. Para poder ficar a memória dela, porque, querendo ou não, ela tratou nos momentos mais decisivos da política brasileira, naquele período antes da período da ditadura, antes da ditadura, na ditadura e na virada para a democracia, ela esteve presente ativamente nas ideias, opinando, recebendo os amigos, colaborando com os amigos, promovendo jantares lá em casa. Todo mês tinha um jantar para um amigo, e geralmente para um amigo dela que estava com uma situação problemática, difícil. Ou estava caçado, ou era uma pessoa muito generosa. Agora, ela tinha obras de arte, sim, ela tinha Sesquiate, tinha um anjo que ela citou aqui, que era maravilhoso, um anjo de bronze, ela até mais bonito que da catedral, porque o Sesquiate fez para... Eu conheci Sesquiate. O anjo da catedral lá na casa dela. Tinha obras do Zanini, tinha muita coisa, ela fez uma santa para o JK, que foi a pedido dela, o Sesquiate fez. A amiga do Atos, ela foi presidente da Fundação Atos Bucão, foi convidada para ser presidente da Fundação Darcy Ribeiro. Então ela sempre teve metida assim, meio da arte, né? Além de ser escritora. É isso que eu queria te perguntar. Esse livro aí, vocês têm a tiragem deles, como é? Tem livraria? Tem livraria. O último livro que ela escreveu, que ela estava já com câncer terminal, e essa pessoa aqui, que chama Alice Brant, é uma tia dela, que o nome dela, o codinome que usava como escritora era Helena Morley, que escreveu um livro nos anos 40, 50, que chamava Minha Vida de Menina. É um livro que fez sucesso no mundo todo, e era tia dela. E ela, quando morou no Rio, a Alice Brant foi a pessoa que mais ela conviveu e que ela relata que o melhor dela vem de Alice Brant. Então, é um livro lindo também. E ela escreveu esse livro quando estava com câncer. Eu tenho muitas retiragens desse livro. Eu até preciso pegar alguns livros dela, ou fazer um relançamento, fazer uma exposiçãozinha e distribuir, ou doar para alguém. Eu preciso você pode doar aqui para a fundação, né? Léo, eu queria fazer um convite para você. A Fundação Manuel Brizola Alberto Pasqualini do DF e Nacional está à sua disposição. Obrigado. Para você ter um apoio para fazer esse tipo de promoção, porque é importante. É a nossa história, a história do partido, a história do movimento. É Brasília, é Brasil. Então, a gente aqui na Rádio Legalidade, né? A gente prima muito por esses projetos culturais. É muito importante para nós. A gente está chegando aqui ao fim de um papo muito gostoso, que foi um prazer. Muito obrigada, Aline, pela oportunidade, pela sensibilidade de trazer o Léo, né, para conversar conosco. Léo, a gente está à disposição. Também, em nome da Rádio Legalidade, agradecer de coração a participação de vocês. Com certeza contribuíram muito, né, com a história do Darcy, da Vera, né, que fazem parte da história do nosso país. Isso nos honra muito de ser do PDT, né, de fazer parte também dessa história. E agora, conhecendo ainda mais os detalhes, né, dos bastidores, isso nos emociona. E com certeza eu acompanhei atentamente os pronunciamentos e só tenho a agradecer a Aline, ao Léo, também a Denise, nosso técnico de som, né, Edivaldo, sempre muito atento ali, prestando um relevante trabalho aí para a Rádio Legalidade.
E dizer, né, que a Rádio Legalidade sempre estará à disposição de vocês, de portas abertas aí para atender com o maior carinho e respeito. Obrigada. Eu quero agradecer vocês terem disponibilizado esse espaço aqui para a gente, para o Movimento Cultural Darcy Ribeiro. É muito importante que as pessoas nos procurem. A gente está no Instagram, tem uma fichazinha lá de filiação ao movimento, então vem para cá, a gente vai fazer política na veia, vamos voltar de novo a visitar a casa das pessoas, que é isso que a política está precisando, é do contato, é da proximidade, é de você olhar nos olhos e entender, de acolher, tá? Rede social só está afastando a gente, então é bom a gente começar a se voltar para o reequilíbrio de entender que nós somos pessoas, né? Eu lembro que na década de 90, eu ficava até meia-noite para poder entrar na internet, e hoje é o contrário. Eu desligo, eu desplugo da internet meia-noite. Então, tem alguma coisa errada aí no sentido de sociedade. E esse é um ponto de reflexão. E aí eu quero agradecer imensamente a Léo, assim, uma pessoa queridíssima, que a gente se encontrou assim na rua, foi uma maior festa e parecia que tinha sido... Foi muito engraçado. E eu já sabia dessa história e ele me presenteou com um livro e eu fiquei maravilhada. Eu li o livro numa tacada só e quero ler os outros, Léo. Foi muito legal, quero ler os outros da sua tia, tá? E fique à vontade para falar e para se posicionar. Tá, deixa eu não sei nem por onde começar. Primeiro que eu fiquei emocionado aqui em um determinado momento, me desculpem. Mas aqui aqui não tem que pedir desculpa por emoções. Lembrar de alguns capítulos da minha vida me orgulha muito por um lado e também tem um lado triste, que todo mundo tem um lado triste na vida, mas eu fui criado pelo amor e isso não tem preço. Eu sou uma pessoa positivista, acredito no ser humano, amo os animais, lá em casa fui criado com animais, até você estava brincando comigo de cachorro, tem fotos dela, São Bernardo, só tinha cachorro grande lá em casa, a vida inteira, até hoje eu tenho. Então eu gosto de natureza, meio ambiente, pessoas, eu tenho a cabeça, graças a Deus, aberta pelos motivos aí, por ter sido criado por essas pessoas aí, ter criado em Brasília também, porque eu contei lá no início que Brasília me ajudou a abrir a cabeça. Eu quero agradecer muito a você, a Denise, pela gentileza, que me tratou aqui, que me recebeu, ao Alain, muito gentil, a minha amiga Aline, que é do turismo. E antes de finalizar, eu só queria contar o episódio do falecimento do Darcy, Sim. se você me permite. Lógico. Que eu acho importante terminar com esse momento aí. O Darcy estava no Sara Kubitschek, na noite do falecimento dele, na madrugada, e ela foi visitá-lo. E na conversa entre eles, em determinado momento, o Darcy estava se queixando muito da situação, né? Ela virou para o Darcy: você quer trocar comigo, Darcy? Eu e você ficar? Mas aí o Darcy olhou para ela assim, porque você que é importante para o mundo e tal, um gesto de amor, de amigo, né? E no final ela virou para ele e falou assim, depois de falar isso, né, com uma coisa, um gesto de amor, né? Darcy, vai embora, não fica sofrendo não vale a pena. Ela libertou ele. Quem sabe amar, sabe libertar. É isso mesmo. E eu tive esse exemplo na morte da minha tia. No dia que ela morreu, ela entrou em coma no quarto comigo e eu não queria deixar ela embora, estava segurando ela, tinha uma semana, não quero deixar ela embora. Aí eu libertei ela. Falei, pode ir. Estou te libertando, vai embora. Fica aqui não, que é egoísmo meu. Eu libertei ela. Então ela me ensinou isso, é amor. Eu tenho que agradecer. Obrigado. Obrigada. Gente, essa edição emocionante do Fora dos Eixos, eu gostaria que vocês acompanhassem a gente. Vocês não estão vendo, não está aqui presencialmente para ver esse momento lindo. E isso é Fora dos Eixos, isso é PDT, isso é Fundação, esse é o movimento Darcy Ribeiro. Na veia. Vem para nós. Vem pra gente. Beijo. Isso aí.